Então, vamos lá. Então, ó, quando a gente lembra de citoplasma e aloplasma sendo constituído por um fluido viscoso, logo a gente remete que essa estrutura ela é amolecida, ela tem uma consistência gelatinosa, mole, né? Que se deforma o tempo todo, tá certo? Mas não é tão bem assim. Por quê? Porque nas nossas células existe o que a gente chama de citoesqueleto. Porém, não são formados por ossos, são formados por fibras proteicas, né? Fibras de proteínas, tá certo? Que elas podem cruzar a célula em diferentes direções, essas fibras, tá? E através como é que eu posso dizer? Dessa consistência, dessa movimentação dessas fibras, tá? Dessa forma com que elas se localizam na célula, é isso que permite com que a célula tenha uma certa firmeza, né? Uma certa consistência, tá bom? É como se fossem armações mesmo que essas fibras proteicas elas podem estar pela célula. Inclusive existem fibras proteicas que elas podem transpassar a célula, tá? Desde um lado da membrana até o outro do outro lado da célula. Veja só que legal. E aí permite com que a célula fique mais firme, tá? Então essa armação é importante se lembrarmos que a célula animal ela é desprovida de uma membrana rígida. Veja, a célula animal ela não tem parede celular, tá? Diferentemente da célula vegetal que tem a parede celular, a célula vegetal ela é bem mais firme, ela é bem mais consistente do que a célula animal. Então, por isso que é necessário que a célula animal ela apresente essas fibras proteicas, tá? Para que ela tenha uma certa firmeza, uma certa rigidez, né, com relação à sua forma. Como acontece, aí termina aqui, né? Desprovida de uma membrana rígida, como acontece com a membrana celulósica dos vegetais. Lembrando que a célula vegetal ela tem a parede celular formada por celulose. E é isso que dá toda a consistência da célula vegetal. Não só a célula vegetal, né, gente? Como as células do fungo e as células das algas, que também têm paredes celulares. Só lembrando que são paredes celulares de substâncias diferentes, como a gente já viu. Então, essas fibras proteicas que fazem parte do citoesqueleto, elas podem ser citadas como as seguintes: os microfilamentos de actina, os microtúbulos e filamentos intermediários. Tá? São vários desses filamentos que temos na célula e a gente vai ver um pouquinho de cada um. Ó, vejam mais ou menos como fica a célula em si com esse citoesqueleto, né? Então, ó, vejam, aqui, ó, que é essas estruturas aqui, ó. Tá vendo? Fazendo assim, ó. Vejam que ela vai de um canto a outro na célula. Ó. Então, essas estruturas bem fininhas é o que a gente chama de microfilamentos, tá? Microfilamentos, que elas vão se unindo e vão formando essa rede de proteínas dentro da célula para dar essa resistência. Aí a gente também tem, ó, o que a gente chama de microtúbulos, que são esses aqui em azul. Tá vendo, ó? Microtúbulos. E também temos os filamentos de actina, que a gente vai ver logo em seguida. Tá? Então vejam mais ou menos como é a disposição desses filamentos na célula para depois, quando vocês verem em algumas fotos, vocês conseguirem identificar. Além de ter outras estruturas também, como os centríolos, que fazem parte também dessa questão do citoesqueleto, que a gente vai falar também. Tá? Então, os microfilamentos são os mais abundantes, né, em maior quantidade, constituídos da proteína contráctil actina. Então, ó, a proteína actina ela é uma proteína contráctil
contrátil, ela consegue se contrair a todo tempo, tá? São encontradas em todas as células eucarióticas e principalmente nas células musculares. Por quê? Porque as células musculares vão realizar o maior número de contração e de relaxamento. Então, as células musculares, elas precisam estar em constante movimentação, tá? Devido aos movimentos que nós realizamos no corpo. E aí, essas células musculares, elas precisam estar o tempo todo se contraindo, se relaxando, se contraindo, se relaxando, e elas precisam ter uma certa fixação, elas precisam ter uma certa, vamos dizer assim, resistência contra esses movimentos, e quem dá essa resistência é justamente os filamentos contrácteis de actina, tá? Esses filamentos de actina, eles são extremamente finos e flexíveis, chegando a ter de 3 a 6 nanômetros de diâmetro. São muito, muito finos mesmo. Cruzam as células em diferentes sentidos, né, em diferentes direções, embora concentram-se o maior número na periferia, logo abaixo da membrana plasmática. Tá certo? Ela tem, existe esses microfilamentos em toda a extensão da célula, porém eles vão se localizar mais abaixo da membrana plasmática, em maior quantidade. Muitos movimentos executados por células animais e vegetais são possíveis graças aos microfilamentos de actina. Novamente, falando porque várias partes do nosso corpo elas precisam se movimentar, tá? E aí, essas células, elas sofrem com essa movimentação e precisam se contrair para que a movimentação aconteça. Principalmente as células musculares, como eu falei a vocês. Tá certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Alguma dúvida? Não. Não. Então, aqui, por exemplo, vejam aqui que eu tenho uma célula, ó, e os microfilamentos, eles ficam bem aqui, ó. Por aqui, ó, logo abaixo da membrana, tá vendo? Ó, onde ele está aqui em maior quantidade. E como essas células aqui são células que apresentam microvilosidades, que são essas estruturas que ficam assim, ó, tá vendo? Ó? São células que a gente tem muito no intestino. Ela vai apresentar microfilamentos por dentro aqui, ó, desses microvílos, ó, tá vendo? Ó? E esses microvílos, pessoal, eles parecem um anêmona, eles ficam bem assim, ó, se movimentando o tempo todo. E é justamente esses microfilamentos quem vai fazer a movimentação dessas microvilosidades. Tá? Dúvidas? Acho que não. Não. Então vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho agora sobre os microtúbulos que existem nas células. Os microtúbulos, por sua vez, são filamentos mais grossos, cerca de 20 a 25 nanômetros de diâmetro, que funcionam como verdadeiros andaimes de todas as células eucarióticas. São, como o nome diz, tubulares, em formas de tubos, rígidos e constituídos por moléculas de proteínas, conhecidas como tubulinas, dispostas de forma helicoidal. Ó. Lembra da forma helicoidal? É aquela forma do DNA, certo? De forma helicoidal, formando um cilindro. Um exemplo desse tipo de filamento é o que organiza o chamado fuso de divisão celular. Nesse caso, inúmeros microtúbulos se originam e irradiam a partir de uma região da célula conhecida como centrosoma, o centro da célula, e desempenham um papel extremamente importante na movimentação dos cromossomos durante a divisão de uma célula. Então vejam só que legal, gente. Os microtúbulos, ó, são mais grossos do que os microfilamentos, são constituídos por uma proteína chamada de proteínas tubulinas, que ficam em formato helicoidal e espiralada para poder formar esse cilindro de microtúbulo, tá? E esses microtúbulos, eles são bastante utilizados na divisão celular, pois são eles constituintes das fibras do fuso mitótico. Lembra quando a gente falou de divisão celular no ano passado, acredito que foi ano passado, que eu falei sobre um pouquinho
de divisão celular, que a célula lançava fusos para poder puxar os cromossomos. Lembram disso? Não sei se foi ano passado ou foi no 8º ano que eu falei. Acho que foi no 8º ano. Acho que foi no 8º ano, tá? Foi ano passado, não. E aí, ó, esses filamentos, eles ficam bem aqui, gente, ó, vê só. Olha eles aqui, ó. Em azul, tá vendo? E aí eles são formados com auxílio dos centríolos também, tá? Que fazem parte desse processo de divisão celular. E esses microtúbulos, eles vão se encaixar no centrômero dos cromossomos. E aí, quando a célula se divide, eles puxam uma parte do cromossomo para cada lado. Isso aí vocês lembram. A gente vai ver isso mais na terceira unidade, essa questão de divisão celular. Certo? E aí eles também participam da formação do fuso mitótico para a divisão da célula. Certo? Dúvidas? Não. Pronto, vamos lá. Não. Isso é uma das funções, tá, gente? A gente tem outras funções também. Vamos ver essa aqui. Outro papel atribuído aos microtúbulos é o de servir como verdadeiras esteiras rolantes que permitem o deslocamento de substâncias, de vesículas e de organelas, como as mitocôndrias e cloroplastos, pelo interior da célula. Isso é possível a partir da associação de proteínas motoras com os microtúbulos. Então, gente, os microtúbulos eles também podem servir. O que são esteiras rolantes? Vocês já foram no aeroporto e tem para você passar aquele longo corredor, aí tem uma esteira que você só entra nela e você não precisa andar, né? A esteira mesmo vai levando, como se fosse uma escada rolante, só que não é uma escada, é uma esteira mesmo, tá? Como se fosse uma esteira de academia, só que bem longa, tá certo? Então os microtúbulos, gente, eles podem servir como tipo de esteira, tá? Eles ficam rodando, e isso vai facilitar o transporte de algumas vesículas lançadas pelo complexo de Golgi. Isso vai facilitar o transporte de algumas organelas pelo interior da célula, tá certo? Então, aí os microtúbulos eles podem facilitar aí o transporte de estruturas dentro da célula. Também é uma das funções, certo? Essas proteínas motoras ligam-se de um lado ao outro do microtúbulo e do outro lado a substância ou organela que será transportada, promovendo o seu deslocamento. Por exemplo, ao longo do axônio, no caso, aquela parte longa da célula nervosa, o prolongamento do axônio, do neurônio, as proteínas motoras conduzem ao longo da esteira formada pelos microtúbulos diversas substâncias para que as terminações do axônio precisem. Ou seja, essas substâncias elas são levadas do corpo celular até o final, ó, aqui, ó, dessa região do corpo celular. Então, essas substâncias ela vêm até aqui, ó, as terminações do axônio, porque isso aqui tudo é célula, tá, gente? Então, essa parte aqui ela vai precisar de algumas substâncias. Então, ó, os microtúbulos, eles dentro do axônio, eles podem, ó, carrear essas substâncias até o final dessa célula. Lembrando que aqui ele está pequeno, esse axônio, mas tem um neurônio na gente, pessoal, que vai do cérebro até a última ponta do dedo. Veja como é longo. Então, ó, esses microtúbulos eles servem também para facilitar esse transporte de substâncias dentro das células. Tá bom? Vejam que interessante, né? Ficou alguma dúvida nessa explicação? Não, né? Não. Ô, professor, isso tem no livro? Tem no livro, isso é nosso livro. Isso é do livro. Tá em que capítulo? Não tem não, pô. É por módulo. Você vai lá, você vai ver, quando a gente está estudando organelas, você vai ver que tem lá em citoesqueleto. Deixa eu procurar. Viu? Mas tudo está no livro.
Ó, filamentos intermediários. São intermediários porque eles nem são muito finos, nem são muito grossos, tá? Ou seja, eles têm um diâmetro intermediário entre os microtúbulos e os microfilamentos, tá? O seu tamanho é de cerca de 10 nanômetros em relação aos outros dois tipos de filamentos proteicos. Nas células... Eita, errei aqui, peraí. Ó, nas células que revestem a camada mais externa da pele, existe grande quantidade de um tipo de filamento intermediário chamado de queratina. Então, veja um exemplo aí dos filamentos intermediários, que é a queratina. Um dos papéis desse filamento é impedir que as células desse tecido se separem ou se rompam ao serem submetidas, por exemplo, a um estiramento. Tá? Então, esses filamentos, eles também conseguem ser um pouco contráteis, tá certo? E eles podem promover uma certa resistência para as células da pele, para não deixar com que elas se rompam quando a gente estiver realizando algum tipo de movimento que precisa esticar um pouco a pele. Tá? Além do mais, a queratina ela pode servir também na hipermeabilização da minha pele, certo? Além de estarem espalhadas pelo interior das células, armando-as, né? Moléculas de queratina promovem uma armação entre elas em determinados pontos, o que garante a estabilidade do tecido no caso da ação de algum agente externo que tente separá-las. Tá? Então, além de toda essa questão de contratilidade, né, os filamentos intermediários de queratina, eles também não deixam com que as células elas se separem uma das outras, mesmo tendo alguma ação externa celular. Tá? Ou seja, elas conseguem transpassar das células e se unir a outras células. Tá certo? Esse papel é parecido ao das barras de ferro que são utilizadas nas construções de uma coluna de concreto. Tá? Então, lembra, por exemplo, quando a gente coloca uma coluna de concreto numa barra de ferro, a gente coloca de um andar para outro. A gente transpassa um andar para outro. Tá certo? E aí, a gente consegue ter a estabilidade dos dois andares, quando a gente está construindo um prédio, vamos dizer assim. Tá? Então, vejam que ela transpassa. Os filamentos intermediários eles conseguem transpassar de uma célula para outra, não deixando que uma célula se separe da outra. Veja que exemplo bem legal para vocês associarem. Tá? Outras células possuem apreciável quantidade de outros filamentos intermediários. É o caso dos componentes de tecido conjuntivo e dos neurofilamentos encontrados no interior das células nervosas. Tá? Então, elas também podem participar desses tipos de tecido também com a mesma função. Certo? Então, vamos ver assim, alguns filamentos e algumas características de algumas células. Vejam, filamentos de actina, aqui é o resumão, né? Ou microfilamentos. Presta atenção. Característica e função principal. Característica de tamanho, de 7 a 9 nanômetros, são os menores. É uma dupla fita helicoidal, vejam no desenho como ela se representa. Forma feixes lineares e sustentam a membrana plasmática junto com proteínas motoras fazendo a locomoção celular. Elas participam das movimentações da célula. Tá? Microtúbulos, como eu falei a vocês, vão medir cerca de 24 nanômetros de diâmetro, são longos e cilíndricos, formados pelas proteínas tubulinas. Estão ligados aos centrômeros para participar da formação também dos cílios e dos flagelos, que vamos ver logo adiante, e orientam a migração de vesículas de transporte através do citoplasma, porque elas podem servir como esteiras. Lembra que eu falei isso? Por toda a extensão celular. E os filamentos intermediários vão medir cerca de 10 nanômetros de diâmetro, compostos por diferentes tipos de proteínas, uma delas é a queratina, tá? E formam uma rede de resistência mecânica e estrutural à célula.
podendo transpassar de uma célula para outra e impedindo com que essas células se separem na formação tecidual. Dúvidas? Não. Não é fácil? Não. É só lembrar, gente, cada um, só são esses 3 filamentos. Lembra de cada um e a função de cada um acabou-se, não tem um bicho de 7 cabeças, tá? E vamos ver a última organela, né, que a gente ficou de ver, que são os centríolos, que vão participar aí de 2 funções básicas, que é a formação de cílios e flagelos, que são estruturas que vão permitir a locomoção da célula. Por exemplo, a cauda do espermatozoide, aquela cauda longa, é o que a gente chama de flagelo, tá? E os cílios são estruturas bem pequenas por toda a extensão da célula, que parecem cílios mesmo, são pequenos e numerosos, e permitem também a movimentação da célula, né? A locomoção. Vejam, os centríolos são organelas não envolvidas por membrana, não são membranares, participam dos processos de divisão celular. Para que a célula se divida, a gente precisa dos centríolos que vão lançar as fibras do fuso bitótico, tá? Nas células de fungos complexos, plantas superiores, como gimnospermas e angiospermas, são plantas mais evoluídas, nematelmitos, não existem centríolos, tá certo? Eles não existem centríolos nesses tipos de seres. Eles estão presentes na maioria das células de animais, nas células de algas e vegetais inferiores. Agora, quem são esses vegetais? Briófitas, como musgos, e as pteridófitas, como samambaias. Então, tem essa diferença, tá, gente? Não são todas as plantas que não têm centríolo. São só as plantas mais evoluídas, vamos dizer assim. Então, estruturalmente, os centríolos eles são formados com um total de 9 trios de microtúbulos. Vejam aqui. Ó. Cadê? Aqui. Vejam só. Tá vendo aqui essa parte que eu estou desenhando? Ó? Então, vejam que aqui eu tenho 3 túbulos. Ó. 1, 2, 3. Aqui já é outro. Tá vendo? Outro trio. Então, os centríolos eles são formados por 9 trios, 9 trincas de microtúbulos, até formar ele dessa forma, como se ele fosse uma estrela, tá vendo? Ó? E esses microtúbulos proteicos, eles vão se organizar em formato de cilindro, como vocês estão vendo. Uma das providências que a fábrica celular precisa tomar é a construção de novas fábricas, isto é, a sua multiplicação. Isso envolve uma elaboração prévia de uma série de andames proteicos, o chamado fuso. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. O chamado fuso de divisão formado por inúmeros filamentos de microtúbulos. Gente, é basicamente aquilo que eu já falei a vocês, tá? Os centríolos lançam os microtúbulos para eles auxiliar aí na divisão celular através do corte dos cromossomos, né? Eles dividem o cromossomo ao meio para poder puxar e a célula se dividir, tá? Embora esses microtúbulos não sejam originados dos centríolos, e sim de uma região da célula conhecida como centrosomo, é comum a participação deles no processo de divisão da célula animal. Já em células de vegetais superiores, como não existem centríolos, a sua multiplicação se processa sem eles, certo? Então, os centríolos eles vão ajudar, eles vão auxiliar na divisão celular de algumas células animais, não aparecendo, porque não são importantes, nas células de vegetais superiores. Tá? Dúvidas? Não, tranquilo. Vamos lá, então vamos passar. Veja, os cílios e os flagelos agora. São estruturas móveis encontradas externamente em células de diversos seres vivos. Os cílios são curtos e numerosos, tá certo? E os flagelos são longos
e podem apresentar entre 1 e 2. Tá? E eles vão servir aí tanto na locomoção das células como na remoção de algumas impurezas. Por exemplo, as células do nosso trato respiratório, das nossas vias aéreas, elas são cheias de cílios, tá certo? E esses cílios, eles fazem a remoção de impurezas que a gente adquire quando a gente está respirando, tá bom? Então, essa movimentação ciliar, como vocês estão vendo aí na imagem, elas podem auxiliar tanto para a captura dessas células, dessas impurezas, para fazer a limpeza, como elas podem também auxiliar na locomoção de algumas células. Lembra quando eu estava falando dos poríferos lá no 7º ano, que as esponjas do mar, por dentro, elas têm células que têm cílios? Lembra que eles fazem esse movimento? E aí, o que é que eles fazem? As impurezas da água, quando entram, são grudadas nesses cílios, que vão servir para a alimentação dessas células. E aí a água sai limpa de dentro da esponja do mar. Ou seja, elas filtram, certo? Essa água a partir desse movimento ciliar. Lembram disso? Acho que Jonas... Eu não estava lembrada, não. Tava não? Mas depois que eu falei, lembrou? Lembrei. Pronto, eu falei disso no 7º ano, lá há muito tempo já, né? E a gente vai ver isso ano que vem de novo, tá? Aí vejam, nas células que revestem a traqueia humana, vejam o que eu já tinha explicado. Por exemplo, os batimentos, os movimentos ciliares empurram as impurezas provenientes do ar que a gente inspira, um trabalho facilitado pela mistura do muco, que é produzido pelas células da traqueia, que lubrifica e protege a traqueia. Então, a gente tem tanto a movimentação ciliar quanto a produção do muco para fazer a limpeza desse ar. Em alguns protozoários, por exemplo, o paramécio, os cílios são utilizados para a locomoção. Tudo que eu já tinha explicado a vocês. Os flagelos são longos e também se relacionam com a locomoção de certas células, como a de alguns protozoários, como, por exemplo, Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, e os espermatozoides, que são células reprodutivas. Então, ele vai participar aí na locomoção desses seres. Em alguns organismos multicelulares, por exemplo, nas esponjas, já falei também disso, o batimento flagelar cria correntes de água que protegem canais e cavidades internas, trazendo, por exemplo, partículas de alimento e fazendo a limpeza da água, né? Estruturalmente, os cílios e flagelos são idênticos, ambos são cilíndricos, exteriores às células e cobertos por membranas plasmáticas. Internamente, cada cílio ou flagelo é constituído por conjunto de 9 pares de microtúbulos periféricos de tubulina, circulando um par de microtúbulo central. É a chamada estrutura 9x2. Vejam aqui. O que eles falam dessa estrutura 9x2 é que aqui eu tenho 9 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? 9 pares de microtúbulos nas extremidades e no meio eu tenho um par de microtúbulos aqui, tá? No meio, aí a gente chama de estrutura 9x2, tá? Então, o cílio e o flagelo é formado por esses microtúbulos aqui que se organizam dessa forma. Ao redor desses microtúbulos, a gente tem algo que a gente chama de membrana plasmática, né? Ela é envolvido por uma membrana. Essa membrana é chamada de axonema, certo? E ela segue toda a extensão do flagelo ou do cílio. A diferença de cílio e flagelo, ela não é uma diferença estrutural. Ela é apenas uma diferença no tamanho dessa estrutura, tá? Tanto os cílios como os flagelos são originados por uma região organizadora no interior da célula, conhecida como corpúsculo basal. Em cada corpúsculo, há um conjunto de 9 trios de microtúbulos, ao invés de duplas, como os cílios e flagelos, dispostos em círculos. Nesse sentido, a estrutura do corpúsculo basal é semelhante à de um
centríolo. O corpúsculo basal, deixa eu ver se tem ele aqui. Aqui, ó. O corpúsculo basal ele começa mais grosso aqui e ele vai se afilando ao final da estrutura. Tá certo, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Não. Tem certeza? Fácil, né? Pronto. Finalizamos o citoplasma. Quando for semana que vem, a gente vai ver só metabolismo celular e termina com a segunda unidade. Tá? Então, é isso. Bom intervalo para vocês. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.